Já imaginou um mundo onde criaturas colossais, verdadeiras máquinas de destruição, dominavam a Terra? Seres com a força de um prédio e a ferocidade de um predador implacável? Pois acredite, esse mundo existiu. E hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história para desvendar os 10 dinossauros mais perigosos que já pisaram no nosso planeta. Preparem-se, porque essa viagem no tempo vai ser de tirar o fôlego. A Terra se formou há uns 4,5 bilhões de anos, e desde então a vida não parou de evoluir. Muitas espécies incríveis surgiram, algumas sumiram e outras se transformaram no que vemos hoje. Mas de todos os animais que já habitaram esse planeta, os dinossauros, sem dúvida, são um dos mais fascinantes. A gente sabe da existência deles por causa dos inúmeros fósseis encontrados em todos os cantos do mundo. E olha que existiram dinossauros de todos os tipos e tamanhos, viu? Desde gigantes que pareciam edifícios até pequeninos que caberiam na palma da nossa mão, mais ou menos do tamanho de um coelho. Mas hoje a gente não vai falar desses pequenos. Nosso foco são aqueles dinossauros que eram os verdadeiros reis da parada, as feras mais temidas da sua época, bichos capazes de acabar com qualquer inimigo na base da velocidade, da inteligência, do tamanho ou da pura força bruta. Então, sem mais delongas, preparem-se para conhecer a lista dos 10 dinossauros mais perigosos do mundo. 10º lugar, Anquilossauro. Pode parecer estranho começar com um herbívoro, né? Mas não se enganem. Os anquilossauros viveram há mais de 120 milhões de anos e eram um banquete bem apetitoso para predadores como o Tiranossauro Rex. Só que caçar um anquilossauro não era moleza, não. Apesar de comerem só plantas, eles desenvolveram um sistema de defesa impressionante. O corpo deles era todo coberto por placas de osso, como uma verdadeira armadura. E para completar, tinham uma cauda poderosa que funcionava como um porrete gigante, capaz de dar golpes que pareciam uma bola de demolição. Para vocês terem uma ideia, uma pancada dessa cauda podia quebrar a perna de um T-Rex. Imagina a dor de cabeça para o pobre do predador. Em 9º lugar, Giganotossauro. Só pelo nome, Giganotossauro, a gente já imagina o tamanho dessa criatura. Essa fera colossal viveu há uns 97 milhões de anos, onde hoje é a América do Sul. Com quase 13 metros de comprimento e pesando umas 14 toneladas, dá para imaginar o estrago que ele não fazia, né? A galera toda corria quando ele aparecia no horizonte. Para achar a presa, ele contava com um olfato super apurado e, para atacar, tinha uma boca enorme cheia de dentes longos e serrilhados, perfeitos para cortar e rasgar a carne das vítimas. Ninguém queria cruzar o caminho desse gigante. 8º lugar, Utahraptor. O Utahraptor foi um dinossauro caçador que viveu por aqui há uns 128 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Ele não era tão grande quanto os anteriores, com uns 7 metros de comprimento e meia tonelada de peso. Mas o tamanho não era tudo para ele. O Utahraptor era um predador nato, com um corpo super adaptado para ser ágil e rápido. Imaginem a velocidade desse bicho correndo atrás da presa. Com certeza, não era fácil escapar dele. 7º lugar, Alossauro. O Alossauro é um dos dinossauros mais interessantes e ferozes que já existiram. Ele viveu durante o período Jurássico e o início do Cretáceo, há uns 150 milhões de anos. O nome dele significa réptil estranho, ou diferente, e ele habitou principalmente a América do Norte e a Europa, mas também encontraram alguns restos na Ásia. A grande habilidade do Alossauro era caçar. Ele era praticamente uma máquina de caça, um dos predadores mais perigosos da sua época, capaz de abater presas até 5 vezes mais pesadas que ele. E o mais curioso é que, pela quantidade de fósseis encontrados juntos, os cientistas acreditam que eles caçavam em grupo.
Enquanto outros dinossauros eram agressivos até com os da própria espécie, os alossauros trabalhavam em equipe, o que os tornava incrivelmente letais. Eles emboscavam as presas, e era quase impossível escapar ou ficar com fome. Sexto lugar, Carcharodontosauro. Imagina só dividir o território com o espinossauro e ainda viver para contar a história. Essa era a vida do Carcharodontosauro, que conviveu na África com outros predadores gigantes, como o que a gente acabou de falar. O nome dele vem dos dentes parecidos com os de tubarão. Essas feras mediam entre 12 e 13 metros e podiam pesar até 15 toneladas, o que os coloca entre os terópodes mais pesados, junto com o giganotossauro e o espinossauro. O Carcharodontosauro era um mestre em rasgar carne com seus dentes mortais. E para piorar a situação das presas, ele ainda tinha garras afiadas como navalhas para garantir que ninguém escapasse. Se não morriam mordidas, morriam totalmente despedaçadas. Quinto lugar, Tiranossauro Rex. O famoso T-Rex. Por muito tempo a gente achou que ele era a maior criatura carnívora terrestre da história. Mas descobertas recentes de outros titãs, como o Carcharodontosauro, o Giganotossauro e o Espinossauro, mostraram que não foi bem assim. O nome dele significa Rei Lagarto Tirano, e ele podia chegar a 5 metros de altura, 12 metros de comprimento e umas 7 toneladas de peso. O T-Rex, como é popularmente conhecido, andava sobre 2 patas traseiras poderosas e podia correr a uns 20 quilômetros por hora. Mas coitado, tinha uns probleminhas de equilíbrio e podia ser facilmente derrubado por um giganotossauro. Pode ser que ele não tenha sido o maior, o mais rápido, o mais pesado ou o mais esperto, mas com certeza foi o mais versátil. O olfato extraordinário dele permitia rastrear as vítimas de longe. E a mordida? A mordida era uma arma poderosíssima, uma das mais fortes que já existiram. Enquanto outros dinossauros precisavam dar várias mordidas para acabar com a presa, o T-Rex só precisava de uma. Quarto lugar, Carnotauro. Esse terópode de tamanho médio viveu no período Cretáceo, no continente que hoje a gente conhece como América do Sul. O nome dele significa touro carnívoro, por causa das 2 protuberâncias em forma de chifres que ele tinha no crânio. Ele é o único terópode encontrado com essa característica. Mas não era só isso que preocupava as presas. A única chance de escapar do Carnotauro era correr o mais rápido possível, porque ele é considerado um dos mais rápidos, se não o mais rápido, da sua categoria. Para completar, o Carnotauro tinha visão binocular, ou seja, ele tinha percepção de profundidade porque os olhos dele ficavam virados para frente, algo bem raro entre os dinossauros. Imagina a precisão desse predador. Terceiro lugar, Espinossauro. Chegamos ao pódio, e em terceiro lugar temos o Espinossauro, considerado o maior dinossauro carnívoro do mundo. Acredita-se que ele media quase o dobro do comprimento de um ônibus e era tão pesado quanto uma manada de elefantes asiáticos. No corpo, ele tinha uma espécie de vela de pele sustentada por espinhos de 2 metros de altura. Mas apesar da aparência impressionante, tudo indica que o espinossauro aterrorizava mais os animais da água do que os da terra. Estudos recentes mostram que a dieta dele era basicamente peixe, complementada com alguma carcaça de vez em quando. A mandíbula dele, parecida com a de um crocodilo, era cheia de dentes pontiagudos, perfeitos para agarrar presas escorregadias como peixes pré-históricos de uns 8 metros de comprimento. E para ajudar na caça, ele tinha umas estruturas especiais no focinho que permitiam detectar ondas de pressão na água, causadas pelo movimento das presas. Um verdadeiro monstro aquático. Segundo lugar,
Purussauro. O purussauro poderia ser facilmente definido como um crocodilo gigante. E, na verdade, ele é o maior crocodilo que já habitou o planeta. Podia chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 14 toneladas. Esse bicho foi o terror dos rios e pântanos da América do Sul há uns 8 milhões de anos. Todo animal precisa beber água, e nos rios e pântanos, por maior que fosse, o purussauro passava completamente despercebido sob a água calma, até que era tarde demais para fazer qualquer coisa. A mandíbula dele era tão poderosa que podia exercer uma pressão de mais de 11 toneladas. Para vocês terem uma ideia, isso é mais de 20 vezes a pressão da mordida de um tubarão branco atual. Imagina o estrago. Primeiro lugar, Liopleurodon. E no topo da nossa lista, o predador marinho mais temido de todos, o Liopleurodon. Esse réptil marinho, pertencente ao grupo dos plesiosauros, foi um dos maiores predadores que já existiram. Alguns cientistas acreditam que ele podia chegar a incríveis 25 metros de comprimento e até 100 toneladas. Mas não era só o tamanho que impressionava. Apesar de gigante, ele não era lento. Debaixo d'água, com suas poderosas nadadeiras, ele podia perseguir as presas a toda velocidade por longas distâncias, esperando o momento certo para atacar quando elas estivessem cansadas. E para piorar a situação de qualquer dinossauro terrestre que se aproximasse da água, o Liopleurodon tinha dentes 2 vezes maiores que os de um Tiranossauro Rex. Isso mesmo, fazendo dele um dos dinossauros marinhos mais perigosos que já existiram. E aí, o que vocês acharam dessa lista? Impressionante, né? A força e o poder dessas criaturas pré-históricas realmente nos fazem pensar no quão incrível e perigoso o nosso planeta já foi. Se você curtiu essa viagem no tempo e ficou fascinado com esses gigantes, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E para não perder nenhum conteúdo incrível como esse, se inscreva no canal. Assim você ajuda a gente a trazer cada vez mais histórias e curiosidades para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.